Eu nasci em 1985, em julho de 1985. Meus pais vieram lá do Piauí e radicaram aqui, né? Tiveram a sua residência instalada aqui em 1980. 5 anos depois eu nasci e aqui estou, depois de 36 anos, fincado nessa cidade que eu tanto amo, que é o Paranoá. Meus pais, né, sempre quiseram que eu estudasse e escolhesse uma profissão para atuar. Meu pai, especificamente, me colocou para fazer estágio no tribunal, no STJ na ocasião, quando eu tinha 16 anos de idade, porque ele achava que eu deveria ser servidor público. Só que eu disse para ele que eu não queria ser servidor público, eu queria mesmo era ser advogado. E essa ajuda dele, enquanto estagiário adolescente, me ajudou a escolher essa profissão. Porque eu via meus colegas ali, meus futuros colegas, chegarem no balcão onde eu estava e aquilo dali me motivava. Eu ficava muito feliz em ver aqueles advogados muito bem seguidos, né, defendendo causas importantíssimas, e aquilo dali me trouxe um desejo enorme de seguir a carreira como advogado. O meu maior orgulho hoje é exatamente ajudar os meus colegas. Não é algo egoísta, muito pelo contrário, altruísta, porque eu vejo meus colegas, especialmente aqueles que estão em início de carreira, sofrendo por aquilo que eu já passei. Então, enquanto gestor, enquanto presidente, eu gostaria muito de poder possibilitá-los uma nova experiência, especialmente por aquilo que eles não aprenderam na faculdade. E a OAB, na minha concepção, ela tem essa obrigação de ajudar os colegas nesse sentido, né? E aí vem a minha história no sentido de que meu pai e minha mãe, pessoas muito honestas e pessoas que gostam de ajudar o próximo, criaram isso dentro de mim. E graças a Deus também, como cristão que sou, eu casei com uma grande mulher. Dessa mulher eu fui beneficiado, vamos por assim dizer, bonificado, maravilhado por 2 crianças lindas, né? Que eu sou pai da Daphne e sou pai da Débora. Então, mais um motivo para eu ter orgulho de ajudar o próximo é para que elas observem em mim o pai que eu sou, que é não só um educador, formalmente falando, mas materialmente falando, porque também, além de dar o mínimo de subsistência para elas, mas que aqui fora ele tenha exemplo a ser seguido por elas. Meu pai foi muito esperto. Minha mãe só queria que eu estudasse, ele me colocou para estar inserido no meio jurídico e eu logo me identifiquei com direito. E no ano de 2003 eu fiz o vestibular, né? Passei para a Faculdade de Direito da Universidade Paulista e em seguida, no mesmo ano, em agosto de 2003, isso mesmo, eu comecei a faculdade, a tão sonhada faculdade. E em seguida também eu comecei já a estagiar no tribunal enquanto estudante de direito. Então aquilo dali meio que casou, né? Os interesses do meu pai de maneira indireta, né? Porque ele falou, você vai ser o que você quiser. Porém, o que ele queria, repito, era que eu fosse servidor público, né? Mas acabou que, graças a Deus, minha mãe me incentivou também nessa parte da advocacia. Realizei o sonho de 2, de meu pai, da minha mãe e o meu. Então, a minha área de atuação, ela começou de fato quando eu abri o meu escritório aqui no Paranoá no ano de 2009. Então, assim, como todo advogado jovem, o advogado ele não escolhe uma área, ele acaba por atuar em todas as áreas, porque ele precisa se manter. Ele precisa pagar os custos do seu escritório, ele precisa pagar os custos de sua moradia, de sua casa, então ele estava ali para servir o que fosse demandado. E eu me apaixonei pelo direito penal exatamente porque eu tinha muita demanda na ocasião na área de direito penal. Então eu estava sempre na delegacia, eu estava sempre fazendo, na época, pedidos de liberdade provisória, porque a lei mudou, enfim, era uma coisa até engraçada, né? Porque hoje tem audiência de custódia, naquela época não tinha. Naquela época eu acompanhava um flagrante, pegava o auto de prisão em flagrante, eu mesmo fazia o meu pedido de liberdade escrito, levava para o fórum, do fórum eu pegava e levava para o Ministério Público, e o Ministério Público devolvia para o juiz se acatava ou não o meu pedido. Então, quer dizer, era uma tremenda de uma
burocracia, vamos por assim dizer, para aqueles que hoje têm audiência de custódia, né? Mas enfim, isso me fez apaixonar pelo direito. Então, quando eu chegava ali na delegacia e os clientes estavam ali a me aguardar, eu via nos olhos dele a esperança, porque, enquanto advogado criminalista, os direitos deles estariam sendo respeitados por ocasião daquela prisão, daquela abordagem policial, etc. Veja só, quando um cidadão é preso, seja pela polícia militar, pela polícia civil, se for o policial militar que o prendeu, vai levar para a delegacia, porque é o delegado, que é a autoridade policial responsável por fazer o procedimento formal, que é o auto de prisão em flagrante. Nesse momento, o cidadão ele tem direitos e um deles é ter um advogado de sua confiança por ocasião da lavratura daquele auto de prisão em flagrante. Só que é um direito e não, em tese, uma obrigação. O que isso quer dizer? Quando o delegado está ali a autuá-lo, ele não precisa necessariamente aguardar que o advogado chegue ali para estar ao lado do seu cliente. Isso só acontece na justiça, já quando se tem um processo criminal, porque já é um direito e uma obrigação do Estado não julgá-lo se ele não tiver defesa constituída. Então, todas as vezes que a pessoa é presa, ela tem que ter ela vai pedir, né, melhor dizendo, que o direito à ligação ao seu advogado seja garantido. Então a autoridade policial tem que dar esse meio para que o cidadão entre em contato com seus familiares, para os seus familiares entrarem em contato com o seu advogado, o advogado ir para lá. Quando é uma pessoa que não tem com quem ligar ou que às vezes não pode ligar porque a autoridade policial não respeita esse direito, ela fica extremamente nas mãos dos policiais, no sentido de que você vai responder a esse crime e na justiça você constitui um advogado, ou seja, a pessoa não vai ter condições de ter ali um advogado de sua confiança. Por outro lado, quando o advogado está ali, resguarda o direito do seu cliente não sofrer nenhum tipo de agressão, resguarda que o cliente não fale coisas que de repente não existiu e garanta que ele tenha uma defesa já ali exercida de maneira técnica e eficaz, para que isso não venha prejudicá-lo por ocasião da ação penal. Então o advogado ele é muito importante nessa hora, porque essa hora pode mudar o curso dele até mesmo com uma absolvição, uma condenação, enquanto a ação penal estiver cursando lá na frente. É extremamente necessário e obrigatório e garantido pela Constituição que a pessoa que responde um processo criminal, que é diferente de um auto de prisão em flagrante, tenha em seu favor uma defesa técnica constituída. Aqueles casos midiáticos que na ocasião apareciam muito nos jornais das televisões, aquilo dali me motivava, como eu disse para você. E aquilo dali me colocou dentro de mim o desejo de ser advogado criminalista. E os casos em si que me marcaram não foi nem o caso concreto de alguém preso, mas a forma como eu era tratado na delegacia. Porque eu era convidado pelos meus clientes para estar lá no momento da prisão ou para lavrar o auto de prisão em flagrante, e muitas das vezes os policiais me olhavam com desprezo. Não deixavam, entre aspas, eu exercer o meu munus. Por quê? Porque o indivíduo que foi preso por eles, na concepção deles, não poderiam ter advogado, dado ao crime que eles fizeram. E muitas das vezes eu era taxado como advogado porta de cadeia, e eu me orgulho disso porque eu conquistei a minha experiência enquanto advogado criminalista, indo para as delegacias, indo para o presídio, e isso me orgulha, é motivo de orgulho, não tenho qualquer pecha nesse sentido. Então era o trato que eu tinha, porque nos nossos direitos fala que o advogado ele tem sim que ser respeitado, especialmente quando está numa delegacia para atender o seu cliente, ele tem direito ao acesso à delegacia, inquérito policial, e eles muitas das vezes, repito, não respeitavam, me tratavam com desdém, às vezes até agressivo e etc. E eu tenho um fato curioso que também me motivou a participar da gestão da OAB, exatamente
pelo apoio que eu não tive enquanto jovem advogado, especialmente para atuar na área criminal, onde o advogado ele sai cru da faculdade e ele deseja ser um advogado criminalista, mas não sabe como, de fato, ter o manejo ali na delegacia, ter o manejo com autoridades judiciais e por aí vai, onde muitas das vezes o advogado ele quer exercer, quer falar o direito do seu cliente, quer exercer o seu munus, mas as autoridades que ali estão olham com desdém e não deixam você executar aquilo que de fato você deve executar, que é a defesa do seu cliente. Então, isso me trouxe esse desejo para compor a gestão da OAB, especialmente para quê? Para mostrar para as pessoas, para os meus colegas, para as minhas colegas, que aquilo que eu sofri lá atrás, se nós conseguirmos dar um manual de instrução para o advogado, ele vai ter um melhor caminho a seguir, não vai sofrer tanto como eu segui, porque eu posso dizer que eu tenho as costas bem doloridas em razão a esses percalços que eu tive ao longo da minha carreira criminal. Enquanto gestor, eu estou caminhando para a segunda gestão. Na gestão passada eu fui secretário adjunto e corregedor. Como eu disse, estou como presidente, acompanhado por grandes pessoas na diretoria, nossa vice-presidente Kátia Mendonça, nosso secretário-geral Alisson, nosso tesoureiro Dr. Amon, nossa secretária adjunta Gardênia. Então são pessoas que estão aqui para fazer a diferença pela advocacia do Paranoá e Itapuã, deixando claro que um dos propósitos nossos é trazer essa igualdade, especialmente quanto aos direitos da mulher, tá certo? Fazer com que haja essa consciência entre não só advogado e advogada, mas entre toda a sociedade, que a mulher ela veio hoje para ocupar o espaço que muito lá atrás foi desrespeitado por uma cultura machista e etc. Então, um dos nossos propósitos é esse e, sobretudo, também atuar na defesa das prerrogativas do advogado, porque o advogado ele tem que ser respeitado onde quer que ele vá. Seja resiliente, exatamente porque na advocacia terão muitos percalços. Hoje você estará contente porque você conquistou um bom honorário, amanhã você estará triste porque o seu cliente não confiou no teu trabalho, muitas das vezes te questiona de maneira inapropriada, ou porque você não foi respeitado pela autoridade, pelos policiais no meu caso. Mas veja só, seja resiliente, isso passa. Seja forte porque amanhã você vai colher mais frutos. Temos hoje muitos advogados que precisam desse apoio. Então também ajude o seu colega que passa por uma dificuldade. Traga ele aqui para a OAB para que a gente possa dar esse apoio para ele e mostrar para ele que a advocacia ainda pode ser o caminho dele. Aqui é sua casa. Então se você estiver precisando de nós estaremos aqui para te servir, porque o propósito é esse. É servir você, advogado, que esteja no momento delicado de sua carreira ou até mesmo aquele que já está no momento de abrangência em sua carreira para vir também ocupar esse espaço e daqui surgir oportunidades de ajudas mútuas entre os nossos colegas que aqui frequentam esta casa tão gloriosa que é a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Paranoá e Itapuã. E olha só, não posso deixar de lembrá-los que nós temos aqui na OAB Paranoá e Itapuã tudo o que você precisa, advogado e advogado. Temos salas de reunião, temos acesso ao PJE, computadores disponíveis e temos uma equipe de apoio para auxiliar você no que for preciso. OAB é sua casa.